Bom dia, amigo internauta. Tudo bem, mestre? Estou aqui com a revista Carta Capital. Revista Carta Capital. Esta edição aqui é do dia 26 de dezembro de 2012. Na página 24 desta revista, vou aqui fazer uma análise acerca de um erro de língua portuguesa cometido pelo escritor e jornalista Vitor Kinizinic. Vitor Kinizinic. Aqui está. Ele mantém aqui uma página na revista Carta Capital semanalmente, com o título Blogs do Além. Aqui está, Blogs do Além. Uma seção escrita pelo Vitor Kinizinic. E vamos aqui analisar o erro de língua portuguesa cometido por ele. Leia aqui, internauta, o que está aqui, ó. Aqui, ó. Leia aí. Aqui. Prefiro, não é? Prefiro uma inteligência artificial do que uma burrice natural. Muito bem. Agora eu pergunto, internauta, eu transcrevi para o quadro o que o Vitor Kinizinic escreveu aí na revista Carta Capital. Transcrevi para o quadro. Ele escreveu assim: prefiro uma inteligência artificial do que uma burrice natural. Tudo bem? Pois bem. Agora eu pergunto, onde está aqui o erro de língua portuguesa cometido por ele? Onde está aí o erro de língua portuguesa? Veja, internauta, o erro está aqui, ó, na expressão do que. Aqui está o erro de língua portuguesa cometido pelo escritor e jornalista Vitor Kinizinic. Pois bem, vamos aqui. Temos o verbo preferir. Prefiro, verbo preferir. Olha aqui. O verbo preferir neste contexto, ele é bitransitivo, transitivo, ou seja, é um verbo que pede dois complementos, daí a expressão verbo bitransitivo, ou seja, pede um complemento sem preposição e um complemento com preposição, correto? Neste contexto aqui, o verbo preferir é bitransitivo. Pois bem, vamos aqui. Ora, quem prefere alguma coisa a outra e não prefere alguma coisa do que outra. Aqui está o erro de língua portuguesa. Veja, verbo preferir. Ele exige como complemento verbal indireto, ou seja, como objeto indireto, a preposição a e não a preposição de, que forma de mais o do que, não é isso? Então, o verbo preferir, ele exige como objeto indireto a preposição a e não a preposição de, que está aqui, ó, que deu de mais o ou de mais u, deu do que, né? Muito bem, olha aqui. Eu digo assim, ó. Prefiro suco. Vamos aqui. Prefiro suco. Ó, prefiro suco. Olha aqui, refrigerante. Olha aqui.
refrigerante. Pronto. Olha aqui. Prefiro suco a refrigerante. Olha aqui. A preposição a. Eu digo prefiro o quê? Aí vem, ó, suco. Suco é o objeto direto, não é? Prefiro o quê? Suco. Objeto direto. Um complemento verbal sem preposição. Aqui está. Prefiro o quê? Suco. Tá, eu prefiro suco e a quê? A quê? Olha aí, e não do quê. Eu prefiro suco a quê? Ou seja, eu gosto de suco e aí de forma preterida eu renego a outra coisa, que é o quê? Refrigerante. Então eu digo, ó, prefiro suco a refrigerante. Ou seja, esse aqui, ó, a refrigerante é o quê? É outro complemento verbal, objeto indireto. Por que objeto indireto? Porque completa o sentido de um verbo, preferir, por meio de uma preposição. Daí, objeto indireto. Olha a preposição aqui. Preposição a, que é a correta. Então, o verbo preferir, neste sentido aqui, ele pede dois complementos. Um sem preposição e o outro com preposição. E a preposição exigida é a preposição a e não a preposição de, que forma mais o ou u, do, que. Não, aqui está errada a expressão. Então, preferir, ó, prefiro suco a refrigerante. E o errado, prefiro suco do que refrigerante. Olha aí, ó, do que refrigerante. Então, prefiro suco do que refrigerante está incorreto, porque a preposição exigida é a e não a de, como aqui está. Ó, vamos para cá, outro exemplo, eu digo assim, ó. Prefiro o trabalho prefiro o trabalho a, olha aí, inatividade. Olha o correto, ó. Prefiro o trabalho à inatividade. Olha aqui, prefiro o quê? O trabalho. Então, o trabalho é objeto direto, porque completa o sentido de um verbo sem a preposição. Aqui é artigo, né? O trabalho. Ó, prefiro o trabalho à inatividade. Ou seja, olha aqui, a inatividade é o objeto indireto, que completa o sentido de um verbo, o verbo preferir, olha aí, por meio de uma preposição. A preposição a. Aqui houve a fusão, não é isso? Da preposição a com o artigo definido feminino a de inatividade. Então, preposição a mais o artigo a, formou-se o quê? Um a craseado, ó. Tá? Então é isso, ó. Quem prefere alguma coisa a outra e não prefere alguma coisa do que outra. Então essa expressão do que jamais pode ser empregada nesse sentido aqui, ó, com o verbo preferir. Então aqui está o erro. Prefiro uma inteligência artificial do que uma burrice natural. Aqui está o erro, porque essa expressão do que não pode ser empregada em relação ao verbo preferir. Então o correto aqui seria o quê? Assim, ó. Tira-se aqui, né, a expressão do que está errada e vamos colocar o que é correto, não é isso? Então aqui fica, ó. Prefiro uma inteligência artificial a, olha aí o correto, a uma burrice natural. Olha aí. Então o verbo preferir forma-se assim. Quem prefere alguma coisa
a outra e não prefere alguma coisa do que outra. Esqueça essa expressão do que quando você estiver diante do verbo preferir, empregado nesses dois sentidos, como um verbo bitransitivo, correto? Aí está o erro cometido pelo escritor Vitor Knižník. Muito obrigado.